Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar cada um de vocês, agradecer à direção do sindicato pela confiança e dizer da satisfação de retornar mais uma vez aqui a um evento do Cinesp aqui em São Paulo. Meu tema hoje é momento do sindicalismo brasileiro. Vou buscar focar naqueles temas e desafios que os trabalhadores em geral e os servidores públicos em particular têm pela frente em função da conjuntura adversa por que passamos, e gostaria de iniciar dizendo o seguinte, que o mundo globalizado em que vivemos, o desenvolvimento científico e tecnológico, o desenvolvimento dos transportes, né, as telecomunicações, etc., fazem com que os cidadãos, de um modo geral, recebam um volume de informação muito grande, uma verdadeira avalanche. E essas informações vêm editadas, vêm embaladas de um modo tal que, se a pessoa não tiver um método capaz de analisar essas informações, ele, em lugar de se instruir, ele se desinforma. Ele pode ser conduzido, ser alienado nesse processo. Porque a imprensa, quando ela quer esclarecer, ela tem todas as condições. Ela trabalha na direção de fazer com que as pessoas saibam pensar. Quando quer fazer o inverso, diz sobre o que pensar e direciona esse pensamento. Então, há uma excessiva especialização e fragmentação das informações, o modo como elas são editadas, que, se a gente não tiver o cuidado de juntar A com B, várias coisas fazem sentido isoladamente, mas no conjunto são contraditórias entre si. Se você pegar o jornal, ele tem diversos cadernos, o caderno de economia, o caderno de política, etc. E cada um dá uma visão que aquela visão por si só parece coerente, mas quando a gente junta uma com a outra, não percebe isso, né? Eu me lembro até que eu participei de um evento recente, de uma entidade que convidou um comentarista econômico para participar desse evento, e ele, nessa conferência dele, fez duas observações a respeito da China. Uma para dizer que era o melhor país do mundo porque não tinha previdência. Você já imaginou qual é o perfil desse cidadão, né? E a segunda para dizer que era o pior do mundo porque era uma ditadura. Ele usa o mesmo exemplo com dois enfoques distintos para defender um interesse específico que ele representa. Então, essa introdução, essa informação inicial é para que a gente invista, os sindicatos, organizações, invistam muito em formação política, em educação política. Desde a redemocratização, a esquerda, de um modo geral, com certo preconceito em relação ao formato que deu os militares a uma série de disciplinas como OSPB, como Educação Moral e Cívica, como Estudo de Problemas Brasileiros, que direcionou para uma doutrina de segurança nacional, retirou isso dos currículos escolares, os substitutos não vieram à altura, e o fato é que os cidadãos hoje não sabem o que são, o que fazem, nem como funcionam as instituições. E quem não sabe o que são, o que fazem e como funcionam as instituições não pode ser considerado cidadão. Porque o Estado tem três monopólios, que é o monopólio de impor conduta e exigir o seu cumprimento, portanto, o de fazer uso da força, arregimentar exército e fazer uso da violência para fazer valer as suas decisões, o monopólio de legislar, portanto, de fazer leis obrigatórias para todos e para cada um, e o monopólio de tributar, e o modo como se tributa, né, você faz ou não justiça. Os titulares dos poderes que ficam à frente dessas instituições do Estado são eleitos pelo voto popular. Então, se o cidadão não sabe a importância que tem o Estado e essas instituições sobre as suas vidas, porque elas regulam a relação entre pessoas e instituições, os direitos, as prestações de serviço, ela não pode ser considerada cidadão. Então, investir em educação é o primeiro desafio, talvez o maior desafio do movimento sindical brasileiro, para formar novos quadros, novas lideranças. A experiência que se teve recente de poder
em que, especialmente nos últimos 12 anos, em que o presidente que iniciou esse processo, o ex-presidente Lula, se elegia, batia na mão no ombro das lideranças políticas, partidárias, sindicais, e disse: olha, me avalie daqui a 4 anos. Então as pessoas ficaram tranquilas, o presidente é nosso, tal. Não formaram novos quadros, e o fato é que surgiu uma geração no Brasil nesse período, né, que foi formada por setores vinculados a uma visão de Estado liberal, em que, por exemplo, no próprio Pronatec, que é um programa do governo, esses alunos são formados exclusivamente pelo Sistema S, com a grade voltada para a empregabilidade, para a competitividade, para a lucratividade, e, portanto, sem nenhuma visão de cidadania, sem nenhuma percepção a respeito de direitos trabalhistas, da importância da atuação coletiva, e tudo isto nós estamos sentindo hoje, né, um nível de intolerância muito acentuado, exatamente por falta de educação política, porque com a educação política você tem tolerância, você dialoga com o seu interlocutor, mesmo que ele pense diametralmente oposto a você, não precisa se resumir a palavras de desqualificação, né? A organização sindical, para ser plena, precisa ter um tripé composto do direito de sindicalização, que os servidores públicos têm, né? Direito de negociação, que o setor privado tem, mas os servidores públicos não têm plenamente, e o direito de greve, que também o servidor público é capenga na medida em que até hoje não foi regulamentado. São essas 3 condições que são indispensáveis. A organização sindical tem uma função fundamental, e foi uma das invenções mais criativas do processo civilizatório, porque ela permite a distribuição de renda de forma negociada, de forma pactuada, sem emprego da violência, né, de modo absolutamente civilizado. E se a gente for verificar todas as conquistas da humanidade nos últimos séculos, nós vamos constatar que no século XVIII tivemos as conquistas dos direitos civis, no início do século XIX, os direitos políticos, na segunda década do século XIX, os direitos sociais, econômicos e culturais, na sequência os direitos difusos coletivos, depois bioéticos, etc. Então, se a gente verificar, as 2 primeiras gerações de direitos, os direitos civis e, na sequência, os direitos políticos, é a partir dos direitos políticos que dá o direito de votar e ser votado, o direito de criar partido político, de organização sindical, é a partir desse momento em que se dá um salto qualitativo, em que os direitos conquistados na geração seguinte, que são os direitos sociais, eles criam obrigação para empresas e para governo. Portanto, eles contribuem efetivamente no sentido da distribuição de renda. Sem a criação das entidades sindicais e dos partidos políticos, né, certamente essa geração de direito não teria se viabilizado, e, na sequência, os direitos coletivos, difusos, etc. Então, é nesse contexto mais geral que eu queria trazer para vocês aqui uma avaliação sobre o papel das entidades sindicais com os seus diversos focos. Quer dizer, ela tem como atribuição geral lutar por justiça social, né, representar a classe trabalhadora, né, mas tem atribuições específicas que são as de organizar e mobilizar os trabalhadores, de defender e reivindicar pautas desses trabalhadores representados e, finalmente, negociar e lutar por justiça social. Então, esses são os principais, as principais missões do movimento sindical. O movimento sindical dos trabalhadores em geral e dos servidores públicos em particular tem pela frente, talvez, seu maior desafio desde a redemocratização, que é o desafio de se reinventar para enfrentar uma conjuntura muito adversa, né, e evitar retrocesso nos direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, dos servidores públicos, dos pensionistas, dos aposentados, etc. Esse momento em que se vive no Brasil, em que há, como disse, uma ausência de uma educação cívica, e, portanto, há uma desqualificação da política,
e não há solução para os problemas coletivos fora da política. Já mencionei aqui uma série de conquistas do processo civilizatório que foram produto de decisão política. Então, desqualificar a política se faz ou por má-fé, que é aqueles que querem se apropriar do aparelho de Estado para defender interesses outros que não são da maioria da população, ou por desinformação, por ignorância, e os que desqualificam a política por ignorância são as potenciais vítimas, né, da política ou das decisões tomadas a partir da política. Então é um momento de grande desconfiança e até de certo desalento de cidadão em geral quanto à capacidade dos agentes públicos. Estão todos carimbados, taxados como corruptos, inapetentes, né, descompromissados, né? Capacidade desses agentes públicos de superar as crises política, ética e econômica por que passa o Brasil. Então, esse é o sentimento que predomina no Brasil hoje e que é profundamente preocupante. E esse sentimento ele alcança as 5 dimensões da cidadania. A dimensão de eleitor do cidadão, a dimensão de contribuinte, a dimensão de usuário de serviço público, a dimensão de consumidor e também a dimensão de trabalhador. Como eleitor, o cidadão está decepcionado com o sistema representativo. E por que ele está decepcionado? Ele está decepcionado porque ele é o titular do poder. O cidadão, o eleitor, é o titular do poder. Quando ele elege alguém para que em seu nome possa legislar, alocar recursos públicos, fiscalizar ou administrar uma cidade, um estado ou a própria União, ou fiscalizar a aplicação desse recurso, sempre o faz por prazo certo, né, com base em um programa e com a exigência de prestação de contas. E, infelizmente, isso não tem sido feito no Brasil. E por que não tem sido feito? Porque não há uma cultura cidadã de cobrar dos seus representantes e o entendimento de que o eleitor é o titular do poder. Quando ele delega alguém para quem seu nome legisla, etc., ele tem o dever de fiscalizar e de cobrar, né? Como contribuinte, o cidadão também está insatisfeito. Por quê? Porque além da injustiça da carga tributária ou da distribuição da carga tributária, que incide majoritariamente sobre o consumo e não sobre a renda, sobre o patrimônio e as grandes fortunas, esse cidadão ainda corre o risco de ser chamado a pagar conta do ajuste em curso, né? Que pesará cada vez mais sobre o seu bolso. Então, como contribuinte também ele tem razão. Ele é injustiçado, ele é o responsável por pagar a maior parte dessa carga. Na dimensão de usuário de serviço público, a apreensão do cidadão também é grande, porque além da insuficiência e da má qualidade desse serviço, né, há ainda o risco de sucateamento por força desse ajuste, que tem reduzido, né, os investimentos, né, na prestação, reduzido despesa, melhor dizendo, e também os investimentos na prestação de serviços pelo Estado. Quero fazer aqui uma ressalva que é o seguinte: a má qualidade do serviço público no Brasil não decorre do fato de ser exercido por servidor público detentor de cargo efetivo, não. A má qualidade decorre da sua insuficiência, porque se tivéssemos a estrutura que temos, o número de servidores que temos e a metade da população, teríamos serviço de qualidade, de excelência em todas as áreas. Então o problema é mais de insuficiência. Então, quando se bate no serviço público, não é para substituir pelo privado. Quando se fala, deve ter a clareza que se quer mais serviço público de mais qualidade para que atenda a todos. Na dimensão de consumidor, o cidadão também está revoltado, porque além da inflação alta, os juros e o endividamento têm levado à perda de qualidade de vida, com a redução da capacidade de consumo e, portanto, de maior conforto da própria família. E, por fim, na dimensão do trabalhador, né, em que o cidadão, como assalariado, tem perdido renda e corre o risco de perder emprego. Então, está muito apreensivo com essa conjuntura, com esse ambiente em que se vive no país. O fato é que motivo não falta para que as pessoas fiquem preocupadas e indignadas na atual conjuntura. A economia se encontra travada,
né, em profunda recessão, com desemprego alarmante, né. As contas públicas, por força da recessão e da perda de arrecadação dela decorrente, passam por um grande ajuste, que o governo prioriza o corte de gasto, né, especialmente aquele gasto de maior monta. Então, se a gente analisar as 3 despesas de qualquer ente público, são 3: juros, previdência e pessoal. Só que no ajuste, a variável é sempre o assalariado, de quem se suprime os direitos previdenciários, ou os direitos como servidor, para garantir o recurso para pagar a dívida, para pagar o juro, para pagar a banca. E isso precisa ser claramente enfrentado. A questão ética também nunca ganhou tanta relevância no país como agora, né? As denúncias não cessam, todo dia tem um episódio novo envolvendo um agente público. Hoje mesmo nós tivemos uma notícia, que é uma notícia avissaureira, que foi o afastamento do presidente da Câmara do mandato pela prática de corrupção. Então, num ambiente desse, com agenda negativa e o foco na desqualificação da política, a última coisa com que o cidadão poderia esperar ou se preocupar seria a confiança nos agentes públicos. Mas isso, minha gente, é para o senso comum. Para vocês que são lideranças, são formadores de opinião, não pode se deixar bater com essas adversidades. Elas devem ser vistas ou servir de estímulo para lutar e defender os direitos e a garantia dos trabalhadores, dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas. A crise econômica é grave, como muitos países passaram. Isso é um processo cíclico. E devemos ter clareza que ela advém uma parte da crise internacional, uma parte de erro de condução de política econômica do governo. Faço um parênteses para esclarecer isso. A atual presidente da República, quando tomou posse no primeiro mandato, tinha uma obsessão benigna, que era reduzir a taxa de juros, e utilizou os instrumentos de política macroeconômica para fazer isso. Determinou ao Banco Central que reduzisse a taxa Selic e obrigou os bancos oficiais a, mediante concorrência, baixar o spread bancário. Com isto, interferiu na margem de retorno, na margem de lucro de um setor da atividade econômica, um setor do capitalismo, que é o sistema financeiro. Isso revoltou os financistas, os rentistas, os banqueiros, né, de um modo geral. Mas, como se tratava de um inimigo ideal, porque nem o cidadão, nem o empreendedor gosta de banqueiro, então ele não foi solidário ao banqueiro. E a presidente, então, pegou esse modelo e transpôs para outras áreas da atividade econômica. Começou na área de concessões, energia, mineração, portos, aeroportos, e aí quebrou a cara. Porque aí tem um empresariado que não aceita esse tipo de coisa. E ela só se deu conta disto, de que o empresariado estava contra e no governo dela não investir nenhum centavo, quando a Vale do Rio Doce fechou uma mina de potássio na Argentina, desempregando praticamente todo mundo de uma determinada cidade lá onde tinha essa mina, e a presidente da Argentina ligou para a do Brasil e pediu para que ela intercedesse junto ao presidente da Vale, para restabelecer, para rever a decisão lá. E o presidente da Vale disse para a presidente da República do Brasil o seguinte: presidente, a empresa tem uma regra na sua governança corporativa que não fica em nenhum país, inclusive no Brasil, um dia sequer, se esse país adotar 2 medidas. É a participação especial, ou seja, se apropriar de ações da empresa de tal modo que possa interferir na gestão, chamada Gold Share. E a segunda é definir quanto a gente vai ganhar, qual é a nossa taxa de retorno. No mundo, a média varia de 9% a 13%. Na área de energia, a presidente queria botar na lei, findou ajustando um pouquinho esse número, mas queria botar no limite 4%. Ora, todos os fundos de pensão do mundo e os fundos de investimento têm uma regra dizendo o seguinte: não se investe em nenhum empreendimento, onde quer que seja, em primeiro lugar, que não tenha selo de bom pagador, o país ou a empresa. E segundo, que haja qualquer
previsão de margem de retorno, tem que ter margem de retorno. O retorno deve ser livre, vai ganhar na escala, na competitividade, na gestão, etc. E ao fazer isso, foi um erro que afugentou os investidores do Brasil. E a outra dimensão dessa crise econômica decorre desta que tem a ver com o erro do governo, que é uma dimensão de natureza ideológica. Não concordo que o Estado interfira na economia desse modo e, portanto, não invisto. Então, essa foi a lógica do porquê da economia se encontrar como se encontra atualmente. Consta que existe pelo menos 300 bilhões empossado, dinheiro que está no exterior aplicado sem retorno nenhum, sem juro nenhum, em países que têm juros zero, só para preservar a moeda, para investir quando houver troca de governo ou houver mudança dos marcos regulatórios que estabelecem essa margem de retorno. Então, tem aí recursos que podem vir para a produção, para o investimento, mas que virá um custo muito elevado, porque vai exigir, por exemplo, que se modifique algumas conquistas que eu considero importantes, como, por exemplo, o conteúdo nacional. Tem uma lei que diz que as empresas estatais e a administração direta são obrigados a comprar no Brasil bens e serviços até 50%. Só acima disso é que pode comprar do exterior. Ou pode, se for adquirir bens e serviços, tem que pelo menos 50% ser nacional. Isso querem eliminar. O sistema de partilha no pré-sal, que é um outro ponto, voltar para a concorrência, é uma exigência que está sendo feita. A retirada da Petrobras, daqueles 30% lá, é outra. Flexibilização das relações de trabalho, enfim, uma série de mudanças em marcos regulatórios. E além, a prevalência do negociado sobre o legislado, né? A terceirização, que é uma afronta aos trabalhadores, porque esse projeto de terceirização, ele não apenas mantém a terceirização na atividade meio, que atualmente é permitida, como estende a atividade fim. Significa que uma empresa pode ter 2.000 trabalhadores à sua disposição sem que ninguém seja seu contratado direto. Então ela contrata, em lugar de contratar uma pessoa, contrata uma empresa terceirizada, né? E além disso, a previsão de pejotização, ou seja, a possibilidade de que o empregado possa se transformar em pessoa jurídica. Então, em lugar de você contratar um empregado, você contrata um serviço, e o cidadão, que é ele que presta esse serviço, ele não pode adoecer, ele não terá férias, não tem nenhum benefício de natureza trabalhista, como direito a 13º, direito a FGTS e outros direitos assegurados ao trabalhador. E, além disso, uma revisão do papel do Estado. Então, é nesse contexto em que está se debatendo o que está situada essa crise econômica. Ela vai ser superada, mas vai ser superada a um custo, provavelmente, de redução do tamanho do Estado em algumas áreas, com flexibilização de alguns direitos e, eventualmente, a mudança na legislação trabalhista. No quesito ético, é bom a gente chamar atenção para isso. Tudo o que está acontecendo hoje, né, decorre em grande medida do fato de que instituições que no passado atuavam como instituições de governo passaram a atuar como instituição de Estado. Prerrogativas que eram próprias exclusivamente de CPIs, por uma série de leis aprovadas, foram estendidas também para instituições como o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas e outros órgãos de controle. Eu citaria aqui, só para lembrar algumas, muito importantes, o projeto da ficha limpa, a lei da ficha limpa, a lei de combate à corrupção ou à compra de voto, a lei de transparência, ou seja, aquela que obriga a disponibilizar em tempo real, no portal do município, do Estado, da União, todas as despesas do governo. Se você quer saber quanto ganha um cidadão a título de Bolsa Família, ou quiser saber o salário de um servidor público, vai lá e localiza isso, os convênios, etc. A Lei Geral de Acesso à Informação. Se descobriu, por exemplo, que o Lula frequentava o sítio de Atibaia, com um requerimento simples de um jornalista, mandou lá para o Ministério do Planejamento, eu queria saber quantas vezes se deslocou
ou recebeu diária por deslocamento para Atibaia, o servidor fulano de tal. Aí o cara, 111 vezes. Esse servidor é o segurança do Lula, que como ex-presidente tem direito ao segurança. Então, qualquer cidadão pode, ninguém censura, é impessoal a resposta, tem que dar, que é acesso à informação. Né? A responsabilização da pessoa jurídica. Por a primeira vez, banqueiros, parlamentares e empreiteiros foram presos. Combate ao crime organizado e delação premiada, outra lei importante. Combate à lavagem de dinheiro, voto aberto na apreciação de vetos e cassação de mandato. Então, a corrupção é forte, mas ela não surgiu agora, ela já existia antes. O que houve é que ampliou a transparência e passou a se descobrir com mais facilidade. Espero, sinceramente, que o fim do financiamento empresarial de campanha possa eliminar isso, porque se você verificar, foi sempre via partido que se forçava as empresas que prestavam serviço ao governo a destinar um percentual para custear projetos de poder, etc. Então, espero que isso se reduza drasticamente e que cada vez mais fique claro que corrupção, delinquir tem custos e que todos, indistintamente, seja de que partido for, em que período for, tem que pagar por aquilo que praticar. Se descumpriu a lei, se agiu em desacordo com o princípio republicano, deve responder por isso. Talvez a crise política entre todas essas seja a mais grave de todas, porque ela vai exigir duas mudanças, uma na legislação e uma mudança cultural. Tem uma terceira que é conjuntural, que essa parece que está dada, que é a troca do próprio governo nesse momento aí. Tudo leva a crer que no dia 11, dia 12, o Senado deve aprovar o afastamento da atual presidente da República por 180 dias, até a apuração da denúncia e depois o julgamento conclusivo por 2/3. Se fosse a voto hoje, não teria os 2/3. Mas com o vice-presidente no exercício da presidência, com o poder de nomear, de utilizar a verba do orçamento e negociar o conteúdo da política pública, só não faz maioria no Congresso se for tão incompetente quanto a Dilma foi na relação com o Parlamento. Porque se tiver o mínimo de habilidade, consegue isso. Então, por que eu digo que a questão da reforma política é a principal, ou a mais complicada? Porque ela requer uma mudança cultural. Enquanto as lideranças políticas e partidárias fizerem programa de governo para ganhar a eleição e não para governar, não tem legislação que faça com que haja legitimidade dessa representação. Ela sempre vai ser questionada. Tem que fazer programa para ganhar a eleição e para governar, com realidade. Enquanto o recrutamento de candidatos não se der com base em doutrina, em ideologia, em programa, e for voltado apenas para ter mais votos e ampliar os recursos no fundo partidário, não vai se resolver esse problema. Enquanto forem feitas alianças, coligações, sem nenhuma identidade programática, apenas para aumentar o espaço no horário eleitoral gratuito, não vai se resolver isso. E aqui nós temos, no Brasil inteiro, Brasília, eu tenho um exemplo muito, muito bom. Houve uma coligação do PT com o PROS lá. O PT elegeu a Érica Cocai, defensora dos direitos humanos. O PROS elegeu o pastor Ronaldo Fonseca, que quer, em relação aos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, criminalizar, e direitos humanos, na ótica dele, são aqueles que eles pretendem incluir no chamado Estatuto da Família. Então, uma pessoa que pensa diametralmente oposto ao que pensa a Érica. Se o PT tivesse saído sozinho, teria feito 2 com os votos que teve. Como saiu junto na coligação, só elegeu 2 e deu para o pastor. Então, os 2 eleitores foram enganados. O eleitor do pastor, que jamais votaria em Érica, e o eleitor da Érica, que jamais votaria no pastor. Então, esse tipo de aliança, esse tipo de conduta tem que ser alterada. Isso é generalizado em todos os partidos. Então, nós temos aí em curso um processo de impeachment que, caso se confirme, resultará numa importante mudança de paradigma em relação ao papel do Estado na economia, em relação à forma de negociação e entendimento com os servidores públicos, porque sai um governo de centro-esquerda
com seu núcleo de centro-esquerda, e entra um governo de centro-direita. Sai um governo de perfil social e entra um governo de perfil liberal. Isso tem uma alteração significativa nesse processo, que amplia o desafio, especialmente das entidades servidoras. Nos governos pós-FHC, que todos nós acompanhamos e podemos testemunhar isso, houve uma mudança importante de paradigma, né? E que agora corre o risco de retornar, que foi a substituição de um sistema autoritário de relações de trabalho por um padrão de diálogo social. Foram instituídas no plano federal, por exemplo, houve o reconhecimento no plano federal do conflito nas relações de trabalho, foram criadas instâncias, né, para resolver esses conflitos de forma negociada, né, por intermédio de mesas permanentes no MOG, no MPOG, Ministério do Orçamento e Gestão, e no SUS. Esse exemplo do governo federal se replica em alguns estados. Isto realmente é um risco de que possa não se reproduzir. Então é fundamental que se mantenha esses espaços, né, de diálogo, de participação, de sistematização e resolução de conflito com participação das entidades sindicais, e para isso é importantíssimo que se regulamente a Convenção 51 da OIT, que trata da negociação coletiva e direito de sindicalização dos servidores públicos. Não há necessidade, considerando que a convenção já foi ratificada pelo Congresso Brasileiro, de que haja uma regulamentação no governo federal e essa regulamentação se estenda a estados e municípios. Seria o ideal isso. Mas para regulamentar nos estados e municípios não precisa a regulamentação anterior da União, porque quem disciplina a relação de trabalho com seus servidores são os seus entes. Então, o município pode legislar sobre isso, enviando o projeto para a Câmara, e reconhecer a convenção, que é garantidor da aplicação desses princípios, portanto, o governo se obriga a manter essa permanente. Aqui no município já tem um sistema de negociação, mas ele não está amparado pela convenção. Seria que importante regulamentá-lo vinculando a convenção. No aspecto ideológico também vai haver uma mudança, se confirmar essa troca de governo, em relação ao papel do Estado, tanto na economia quanto na prestação de serviços, né? O papel do Estado na economia certamente será reduzido com a venda de ativos de empresas públicas e sociedade de economia mista, privatização de estatais em diversas áreas como energia, petróleo, gás, entre outros, além da substituição, como já mencionei, do sistema de partilha na exploração do petróleo, e também a eliminação da obrigatoriedade da Petrobras em pelo menos 30% em cada poço descoberto na área do pré-sal. Isso tem uma importância grande porque tem um fundo vinculado a esses recursos que só faz sentido no regime de partilha, que destina à educação e à saúde, principalmente no momento que for executar esse processo. Haverá, portanto, aí uma intensificação das concessões de serviço público e o uso de parceria público-privada e a ampliação do setor privado, especialmente na área de infraestrutura. No caso do aparelho de Estado, por exemplo, pode voltar ao modelo do Plano Diretor de Reforma do Estado da época do Fernando Henrique, né, em que se prioriza a prestação de serviços por intermédio de entes não estatais, né, descentralizados, como OCIPs, organizações sociais, eventualmente terceirizações, ou seja, contratações via CLT. As bases de um programa que, caso se confirme esse processo, já são de domínio público, que é a chamada Ponte para o Futuro, que em síntese diz o seguinte: haverá uma desindexação geral. O que significa isso? Significa que correções como a dos benefícios previdenciários, que é feita com base no INPC, anualmente deixa de existir porque não pode mais usar a inflação passada como referência. Então o governo fica com a prerrogativa de decidir se dá alguma coisa para reajustar os benefícios e quando dá e em que percentual dá. O salário mínimo, por exemplo, não poderá ser também atualizado desse modo, fica a livre-arbítrio do governante. Desindexação tem esse sentido.
O segundo item é a desvinculação orçamentária. Significa dizer o seguinte, que hoje há um percentual da receita carimbado para ser gasto com educação e com saúde, com ciência e tecnologia. Havendo essa desvinculação, é o governante que passa a ter domínio sobre essas receitas e decide quanto vai destinar para a educação. Pode até destinar mais do que atualmente destina, mas aí depende da decisão e das prioridades estabelecidas. Uma espécie de privatização selvagem, né? Vender tudo quanto for possível vender, especialmente para fazer caixa. A abertura da economia, abrindo para o segmento estrangeiro, em especial empresas estrangeiras, em especial, com a eliminação do conteúdo nacional de um lado, mas também abrindo na área de, por exemplo, saúde, que é proibido empresas estrangeiras na área de saúde atuarem no Brasil. A livre negociação é engraçado, né? Como é que as pessoas são habilidosas esses setores mais atrasados da sociedade descobriram um jeito muito interessante de persuadir as pessoas. Então, o sujeito quer tirar direito do trabalhador, ele começou dizendo o seguinte, que ia flexibilizar o direito. E tentou convencer que flexibilização era uma coisa interessante. Depois passou a usar a chamada prevalência do negociado sobre o legislado. Aí logo os trabalhadores descobriram que o significado disso era a redução do direito. Aí passaram agora a defender o reconhecimento pleno das convenções coletivas, dos acordos coletivos, porque aí é dar poder ao sindicato, é reconhecer o sindicato. Então, o modo como aborda pode ser convincente do ponto de vista do interesse. Então, o que essa prevalência do negociado sobre o legislado quer dizer, em essência, é que haverá redução ou flexibilização. Vou dar aqui um exemplo. Hoje, tem uma lei nacional que diz o seguinte, que é a CLT, o sindicato pode negociar para acrescentar direitos. Para retirar, ele só pode em situações muito específicas. Então, contratar um trabalhador aqui ou no Acre, ele vai cumprir os direitos trabalhistas do mesmo jeito. Se você tira a prevalência da lei sobre a negociação, aí o empregador vai ter o poder de dizer para o sindicato e para os trabalhadores que se eles não negociarem uma redução, por exemplo, do 13º, do período de férias, de valor de hora extra, etc., aquela planta vai sair aqui do estado de São Paulo e vai para o Acre. E lá os trabalhadores que estão precisando de emprego vão concordar com isso. Então, vão forçar com que os trabalhadores pressionem o sindicato para que o sindicato aceite, porque entre o acessório, que são alguns direitos, e o principal, que é o emprego, o sujeito vai optar sempre pelo emprego. Então, esse é um risco que se corre efetivo. E, por fim, uma nova reforma da Previdência, com aumento da idade mínima e desvinculação do salário mínimo como piso de benefício previdenciário. Hoje, benefício previdenciário, o menor que tem, e o assistencial, que é uma, entre aspas, aposentadoria por idade, tem o valor de um salário mínimo. Então, qual é a ideia? É desvincular esse valor que hoje é pago do salário mínimo e aí atualizar esse valor de acordo com a conveniência do governo, né, desvinculado do salário mínimo, de tal modo que o salário mínimo possa eventualmente, em dado momento, ser o dobro ou o triplo disso. Então, nesse ambiente, isso aqui é uma plataforma, isso pode se materializar ou não, vai depender da gente, da nossa capacidade de reagir. O sindicato aqui, o Sinesp, que tem uma carta de princípio que orienta a sua ação, independente de quem seja o governante, deve ser seguida à risca, qualquer que seja o governo, e brigar por aqueles direitos, aquelas diretrizes lá. Por exemplo, a aposentadoria especial, né, que vocês conquistaram. Na reforma da Previdência vão tentar mexer nisso. Vão tentar mexer nisso. Claro que para os futuros, quem já tem, tem. Né? É um momento que o sindicato vai ter que se mobilizar, fazer um trabalho de base importante aqui junto aos parlamentares, a aliados dos parlamentares, outras entidades de classe, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, prefeito, com quem puder, para fazer pressão sobre os parlamentares e também ter que eventualmente se deslocar a Brasília para acompanhar isso. E para
apenas lembrar alguns exemplos do que já está em curso, não é o que virá, que já está em curso, que é a ameaça concreta e que o sindicato está atento, mas agora tem que intensificar essa luta, porque enquanto a Dilma estiver lá, embora o governo dela seja de coalizão, mas lá dentro tem dissidência, divergência ideológica. Tem um núcleo que é minoritário dentro do governo, mas que tem compromisso claro com os trabalhadores e com os servidores públicos. Esse grupo é capaz de vetar iniciativas, é capaz de segurar ações do governo e impedir que matérias sejam aprovadas ou implementadas, né, pela pressão interna. Havendo a substituição, o novo governo tem mais coerência ideológica. Ele tem mais um perfil liberal e fiscalista. Então não vai haver tanta gente no interior do governo resistindo a mudanças que possam economizar em cima de direitos, quanto tem no atual. Isso é um dado de realidade. Aqui não é torcida, não é avaliação distorcida, não é isso. E por isso nós temos que compensar essa diferença com um investimento das entidades no sentido da mobilização, da conscientização. Por exemplo, nós temos agora uma eleição municipal. Nessa eleição municipal não tem financiamento empresarial de campanha. Então devemos escolher candidatos que tenham um compromisso com a cidade, mas que também tenham uma visão nacional e compromisso com os direitos da maioria da população, de tal modo que ele possa ser um aliado em relação a quem está lá no Congresso, ou quem vier a ser eleito futuramente, né, para o Congresso, para a presidência da República, para também, junto com o sindicato, pressionar e evitar que tipo de mudanças como essas possam ser aprovadas. Eu tenho recomendado fortemente o seguinte: divulgar o máximo que puder que na próxima eleição não terá financiamento empresarial de campanha. Portanto, os parlamentares que no passado tinham dinheiro à vontade, inclusive parte desse dinheiro, produto de propina, né, para comprar eleitores. Quando você compra, você não tem que ter compromisso. Agora não tendo esse dinheiro, supostamente, não tem como comprar. E aí, se você não comprou, você vai ter que convencer, vai ter que persuadir. E ninguém vai persuadir ninguém, convencer ninguém, tirando o direito dessa pessoa. Então a gente tem que alertar fortemente os parlamentares que isso vai ter custo, como começa a ter custo o desvio de conduta. Um bocado de gente começou a ser presa, né? Mostrar para eles que isso tem essa implicação. Então, apenas para listar alguns projetos que já estão em tramitação e que têm impacto sobre os 3 níveis de governo: União, Estados e município. Esses projetos vão ser apreciados pelo Congresso. Felizmente, hoje, o presidente, que é o líder desse grupo mais conservador, mais atrasado, foi afastado, né, mas o Congresso continua com o seguinte perfil: é um Congresso pulverizado do ponto de vista do número de partidos, mais de 30 partidos lá no interior do Parlamento, sem compromisso programático, foram eleitos em coligações em que não dá para distinguir um do outro, né? Um Congresso conservador do ponto de vista social, liberal do ponto de vista econômico, né, que saiba o que é a doutrina liberal, que foi financiado por liberais e cumpre o que os liberais pedem, e atrasado do ponto de vista do meio ambiente e dos direitos humanos. Além disso, esse Congresso está organizado em torno de bancadas, algumas delas extremamente fundamentalistas, como a bancada da bola e da bala, a bancada evangélica, a bancada ruralista, a bancada empresarial, né? Para a gente ter uma ideia, apenas para efeito de comparação, a bancada sindical, que são aqueles que defendem os trabalhadores, caiu de 91 para 51. A bancada empresarial aumentou de 230 para 270. Você vê como é que a falta de empenho das entidades em eleger pessoas comprometidas com seus interesses, né, faz com que se eleja pessoas que necessariamente não vão lá defender os seus direitos. Isso, mais uma vez, é o problema da educação política, da capacidade de fazer uma reflexão mais elaborada. E só se faz com informações, com dado, com análise. Tem que voltar à ideia da análise de conjuntura mais permanente nas entidades. Só para dar um exemplo.
Em 2013, os cidadãos foram para a rua para pedir combate à corrupção, mais serviço público, mais Estado, mais governo, né? Mais ética na política, reforma política, enfim, se manifestar nas 5 dimensões da cidadania. Como essa manifestação não tinha uma institucionalidade, não tinha uma organização por trás, aconteceu como aconteceu lá na Primavera Árabe, não se produziu nada de concreto, porque não tinha uma liderança com endereço, com CNPJ, com mandato, para sistematizar todas aquelas reivindicações e levar para quem efetivamente decide. Na democracia é assim, tem instituições encarregadas de fazer com que aqueles monopólios do Estado sejam implementados. Não vai ser na rua que isso vai acontecer. A rua vai respaldar a proposta e cobrar dos governantes, mas tem que ter alguém para fazer. Do mesmo jeito do sindicato, vocês imaginariam que o Congresso, se não fosse a ação do sindicato, teria tido a iniciativa isoladamente? Bom, tem os supervisores e diretores de escola que eu vou ceder para esse pessoal o mesmo tratamento dos professores, porque eles são bonitinhos, bonzinhos, tal. Vocês acham que ia aparecer alguém com isso? Não. Tinha o sindicato que elaborou, que levou, que negociou, que pressionou, que depois foi lá no Supremo contestar a DIN, etc. Então, como não havia essa institucionalidade nessas manifestações, nada se implementou. O que acontece? Em lugar de politizar, ela despolitizou. As pessoas ficaram indignadas e passaram a se identificar com o primeiro populista, fundamentalista que aparecesse, oportunista que aparecesse, né, que tivesse contra tudo que está aí. Então havia um diagnóstico. O candidato se apresenta, eu sou contra tudo que está aí, o eleitor diz, eu também sou. Então há uma coincidência entre os dois. Só que isso é insuficiente. Isso é como a diferença entre empenho e desempenho. Empenho é uma coisa, desempenho é outra, é você produzir resultado. Então, como há essa coincidência de diagnóstico, muita gente votou em pessoas por essa coincidência. Não fez a pergunta essencial. O que essa pessoa tem para colocar no lugar do que ele está contra e o que eu espero para o lugar do que eu estou contra? Isso é essencial. E, em geral, quem estava contra tudo que está aí queria colocar no lugar algo muito pior do que aquilo que é o que é hoje em relação àquele trabalhador, aquele eleitor. Então ele esperava algo melhor e o sujeito tinha algo pior para colocar no lugar. E é o que pode estar acontecendo agora aí no Congresso. Bom, alguns projetos que são realmente ameaças. O projeto de lei complementar 557, que trata da renegociação da dívida dos estados. Ninguém tem dúvida, né, que os estados estão numa situação de dificuldade. E de dificuldade porque tem uma dívida muito grande para com a União, que compromete 14% ou mais da sua receita. Então, é absolutamente legítimo, necessário, oportuno que haja uma mudança do indexador dessa dívida, de tal modo que o Estado ganhe um pouco de fôlego. Mas isso não pode ser trocar a dívida do Estado pelos direitos dos trabalhadores, dos servidores, não pode. E a proposta que o governo encaminhou é draconiana. Ele estabelece o seguinte: qualquer unidade, qualquer Estado, para fazer jus à mudança naquela indexador da dívida, renegociar a dívida, ele terá que, no prazo de 180 dias, promover as seguintes mudanças no seu orçamento: corte de 10% das despesas mensais com cargo de livre provimento, a não concessão de aumento de remuneração a servidores a qualquer título, a suspensão de contratação de pessoal, exceto em situações muito peculiares, especiais, a vedação de edição de novas leis ou a criação de programas que concedam ou ampliem incentivos e benefícios de natureza tributária. Então, para assinar, tem que fazer isso. E, além disso, em nome da responsabilidade fiscal, determina ainda que esses entes aprovem normas mínimas contendo os seguintes dispositivos: instituição da previdência complementar para os servidores nos estados que não existir,
Elevação da contribuição do servidor para o regime próprio, que na União hoje é de 11%, eles preveem lá no projeto pelo menos 14%. A reforma do regime jurídico dos servidores ativos, inativos, civis e militares, etc., para rever progressões, promoções e outras vantagens estabelecidas em lei. A definição de um limite máximo para acréscimo da despesa orçamentária não financeira. Olha só, a financeira está protegida. Pagar o juro é prioridade. Não financeira, então, a definição de um limite que não pode ser superior a 80% do crescimento da receita líquida corrente. Ora, como a receita não está crescendo, está diminuindo, então o corte deve ser em cima do que se arrecada hoje. A instituição de um monitoramento contínuo, criar um órgão para acompanhar os gastos da União, e critério para avaliação periódica de programas e projetos, etc. Mas a exigência aos estados, eu estou falando só dos estados, não se esgota aqui. Estabelece o seguinte: quem quiser não apenas mudar o indexador, mas alongar o período da dívida, aí terá que fazer o seguinte, terá que oferecer como contrapartida para amortizar essa dívida que será alongada, entregar à União bens, direitos e participação acionária em empresas estatais, de um modo geral, e que serão privatizadas ou vendidas pela União em até 24 meses. E, portanto, fará da União um novo motor de privatização de empresas estatais. Mesmo modelo que fez o Fernando Henrique quando renegociou a dívida dos estados lá atrás. Bom, isso é em relação aos estados. Agora, em relação aos três entes, União, Estados e Municípios. O projeto faz uma alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal para dizer o seguinte: que a despesa com pessoal no Serviço Público Federal passará por algumas mudanças. A primeira, incluir no limite com despesa com pessoal os valores repassados a organizações da sociedade civil, OCIP, ONGs, etc., relativa à contratação de mão de obra, que atualmente é custeada com recurso de transferência, de convênio, etc. Então, vai aumentar o limite que hoje está reservado para pessoal, vai aumentar a despesa de modo a chegar a esse limite rapidamente do que é hoje gasto pessoal. Hoje, os municípios podem gastar até 60% da receita líquida corrente com pessoal. Se inclui essa despesa aqui, no município que está próximo do limite, certamente vai se aproximar disso. Então, é uma forma de ultrapassar, de ampliar o comprometimento da despesa com o pessoal, sem aumentar a despesa com o pessoal, só incluindo coisas que atualmente não estão contabilizadas como pessoal. A segunda mudança destina-se a impedir que a despesa com o pessoal prevista na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, ultrapasse o limite que vai ser fixado no PPA, no plano plurianual, com base no percentual do PIB. Significa dizer o seguinte: hoje está vinculado à receita líquida corrente, deixa de ser vinculado à receita líquida corrente e se vincula ao crescimento do PIB. Se o PIB não crescer, nada. Se crescer, pode ter um percentual disso para ser gasto com o pessoal. A quarta mudança: considera nulo todo ato que resulte aumento de despesa com o pessoal que preveja parcelas serem implementadas em período posterior ao final do mandato do respectivo ente ou órgão. Significa dizer o seguinte: a União fez acordos, estão no Congresso para ser votados, com várias categorias de servidores. Esses acordos vão até janeiro de 2019. Então, por essa regra, se aprovado, a parcela de janeiro de 2009 não poderia ser paga porque ela estaria em outro governo, em outro mandato. Então, são mudanças extremamente preocupantes. E, além dessas, há uma outra que estabelece o seguinte: hoje, os 60% que os municípios podem gastar com pessoal
tem um limite prudencial que ele só pode gastar 95% desses 60%. Esse limite está sendo reduzido, que no final significa uma ampliação, né, para 90%. Significa dizer o seguinte: se já está gastando próximo de 90%, né, poderia chegar até os 95%. Aprovada a lei, só pode chegar aos 90%. E chegando aos 90%, é nulo de pleno direito qualquer ato que altere isso. Então, realmente é preocupante. E esse projeto estabelece o seguinte, que alcançado esse limite, há 3 estágios de corte de direito. No primeiro estágio, a vedação de criação de cargos, empregos e funções ou alteração de carreira que implique aumento de despesa. Primeiro estágio. A suspensão da admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvado alguns casos de reposição por falecimento ou aposentadoria. Né? Vedação de aumento de remuneração a servidores acima da inflação. Não concessão de aumento real para despesa de custeio. E redução de pelo menos 10% das despesas no cargo de livre provimento. Esse é o primeiro estágio. Segundo estágio, já é mais grave. Vedação do aumento nominais de remunerações de servidores, ressalvada uma eventual revisão geral. Vedação de ampliação da despesa com subsídio ou subvenção em relação a empenho de anos anteriores, ou pagar despesas lá. Terceiro, não concessão de aumento nominal para a despesa de custeio. E quarto, uma nova redução de pelo menos 10% sobre os cargos de livre provimento. Então, na primeira etapa, 10%, na segunda, mais 10%. E a terceira, essa é trágica, que é o seguinte: suspende até o aumento real do salário mínimo, redução em 30% dos gastos com servidores públicos decorrente de parcelas indenizatórias e de vantagem de natureza transitória, e implementação de programa de desligamento voluntário e licença incentivada de servidores e empregados com o objetivo de reduzir despesa. Esse foi o projeto que já está em curso. O que é importante? Houve um acordo entre os líderes para excluir tudo isso que modifica a lei de responsabilidade fiscal. Você não pode trocar dívida dos estados pelos direitos do servidor. Houve um acordo entre os líderes. Espera-se que na troca do governo se mantenha esse acordo e vamos cobrar isso, devemos cobrar isso para que se mantenha. Tem uma emenda apresentada, que há um acordo, para retirar isso, porque realmente não faz o menor sentido. Você faz uma negociação com o Estado e os servidores é que vão pagar? Não estou entendendo. Né? Outro projeto preocupante, que está lá, que é o projeto de lei complementar 248 de 1998. Esse projeto ele foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, o Senado fez 2 emendas a ele, então essas 2 emendas voltaram para a Câmara e, portanto, o projeto está aprovado nas 2 casas já, só faltam voltar as emendas, e as emendas, aprovando ou não, elas não modificam substantivamente o projeto, portanto, aprovar ou rejeitar não faz a menor diferença. Então, basta que isso aprove, para que o presidente sancione. Qualquer presidente terá dificuldade em vetar, porque há pressão dos estados e municípios, e esse projeto tem por objetivo o seguinte: instituir a dispensa por insuficiência de desempenho. Significa dizer o seguinte, que o servidor poderá ser demitido por insuficiência de desempenho se tiver 2 avaliações consideradas insuficientes sucessivamente, 2 anos, ou 3 avaliações ao longo de 5 anos intercaladamente. E o critério para avaliação, o que se considera para saber se ele teve desempenho suficiente ou não? Cumprimento de normas de procedimento e de conduta no desempenho das atribuições do cargo, produtividade no trabalho com base em padrões previamente estabelecidos de qualidade e de economicidade, assiduidade, pontualidade e disciplina. Aqui a subjetividade está presente. Quem é que avalia esse servidor? É uma comissão composta de 4 outros servidores, com pelo menos 3 deles estáveis, com não menos de 3 anos no órgão ou na entidade, né, e todos com nível hierárquico igual ou superior ao servidor avaliado. Esse projeto só não foi implementado no governo Dilma porque havia um núcleo lá dentro que resistia a ele.
mesmo tendo sido dado subsídio para várias carreiras estratégicas do serviço público. E o que é subsídio? É parcela única. O salário, todos os penduricalhos são transformados num valor só. Então, se o cidadão cumprir ou não metas estabelecidas, ele não tem nenhuma punição, porque o salário dele é inalterado. Ele não está condicionado, o salário dele não está condicionado a atingir meta. Então, esse projeto ganharia muita força, que era a forma de intimidar ou ameaçar esse servidor para que ele atingisse a meta sob pena de não ser avaliado insuficientemente, né? Então, mas mesmo assim não foi aprovado na gestão. Outro projeto que está lá, que também tem impacto sobre os servidores, que é o PLP 1 de 2007, que ele tem a seguinte proposta: ele desvincula o que hoje a lei de responsabilidade prevê para gasto com pessoal, né, da receita. Então, por exemplo, hoje se prevê na União 50% da receita líquida corrente, nos estados e municípios 60%. Então, pega-se esse valor, né, e desvincula-se da receita líquida corrente. E esse valor passa a ser atualizado anualmente, com base na inflação do ano anterior, e até 1,5%. Ora, se isto acontece, como o crescimento vegetativo da folha, em decorrência de progressões, promoções, etc., consome algo em torno de 2,5% da folha, então já não teria mais margem para aumento real, porque 1,5% não seria suficiente, então sobraria em tese só a inflação. Só que essa previsão não inclui a substituição de aposentados, nem a necessidade de novos servidores para novas atividades que a cada dia o Estado é chamado a estar presente, especialmente na área de regulação, de fiscalização, etc. Então significa dizer o seguinte, que como parte também vai para a Previdência complementar, vai chegar a um nível tal que não vai ter, se aprovado esse projeto, não teria recurso para qualquer reajuste nem reestruturação, porque estaria comprometido e amarrado na lei de responsabilidade fiscal. Então é um projeto realmente nefasto e que também não andou nesse período em função de haver gente no governo que tentava segurar isso. Esse projeto foi um daqueles que foi encaminhado lá na época do PAC, 2007. A Dilma era ministra-chefe da Casa Civil, mas não fez andar lá no parlamento. Outro projeto que tem implicação sobre os servidores dos 3 níveis, o PLP, Projeto de Lei Complementar 92 de 2007 também. Esse projeto autoriza a União dos Estados e Municípios a instituírem fundações estatais que podem ser de direito público ou de direito privado. A ideia, na verdade, é botar de direito privado, para contratar pela CLT, né? E aí poderiam, uma vez aprovados, ser contratados ou constituídas fundações para substituir o cargo efetivo nas áreas de saúde, assistência social, cultura, desporto, ciência e tecnologia, ensino e pesquisa, promoção do turismo, previdência complementar, comunicação social, formação profissional, cooperação técnica, etc. Então, apenas lembrando, né, alguns que têm implicação direta. O que eu quis dizer com isso? Que tem implicação sobre os 3 níveis de governo. Então, quis dizer essencialmente o seguinte, que a entidade sindical ela não tem apenas o trabalho, que é extremamente importante, de fiscalizar o cumprimento da lei, de fazer acordos, de mobilizar. Ela tem também a obrigação de atuar no plano institucional para que essas regras não mudem em desfavor dos servidores, porque se mudar, sem o amparo da lei ou com essas vedações, não é possível, no plano municipal, estadual e na negociação direta, fazer em desacordo com a lei. Então, a gente tem que ter presente o seguinte, tem uma onda agora, que começa forte, que vem no sentido de desregulamentar direitos e regulamentar restrições, né? E a gente tem que ficar muito atento. Então o desafio do movimento será muito maior, porque além de cada vez mais trabalhar para ampliar as conquistas no que diz respeito ao local de trabalho, condições decentes, ambiente salubre, etc., melhor remuneração do ponto de vista interno, proteger ou garantir que não se flexibilize ou se suprima regras que dão amparo a esse tipo de atitude. Eu sempre lembro dizendo o seguinte, que na democracia, muitas vezes as regras são mais importantes do que o próprio jogo. Imagine, eu sou um perna de pau e não sei jogar.
Se eu fizer parte, se eu for goleiro de um time cuja trave não caiba uma bola, se a regra for essa, a possibilidade de eu, sendo goleiro de um lado e o melhor goleiro do planeta, numa trave do tamanho desse auditório, é de que no pior cenário o jogo sai empate, mas a chance do meu time ganhar é muito grande. Então a regra que define o jogo, na verdade. Nós temos que ter regra que nos proteja, e aí se tiver essa regra que protege, a gente corre atrás para ampliar o resto. Então seria isso que eu queria deixar aqui como mensagem para vocês, dizendo que não vim aqui como cavaleiro do apocalipse, que só chamar a atenção que tem desafios pela frente, e agradecer a paciência a todos vocês. Muito obrigado.